Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante, está escrito assim: E ensinava no sábado, numa da sinagoga, e eis que estavam ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre de tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra do príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leve bebê? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta para conferirmos o texto, será muito bom. Eu quero fazer uma breve oração e assim que faço, por favor, se você puder fechar os teus olhos, se puder fechar, será muito proveitoso. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós nos voltamos diante do Senhor em oração, e nesta mensagem que lemos esta noite, temos certeza que por ela o Espírito Santo do Senhor vai agir no nosso coração. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que esta ministração possa tocar em vidas aqui, assim como a minha, e que sejamos transformados, edificados pela tua palavra. Se nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste esboço, irmão, desta pregação, quero falar com os irmãos sobre uma mensagem de libertação e fé. No início, na introdução desse texto, queridos, eu vejo como é difícil alguém estar preso a uma enfermidade, a uma situação de doença, ficar em uma cama. Já passei por momentos assim. É difícil. Eu vejo na minha família, no lado da minha esposa, nós temos ali a avó da minha esposa, que está no leito já há muitos e muitos anos, já com uma idade avançada, e ela está sofrendo também de Alzheimer, e pessoas precisam cuidar, ela precisa de cuidados. E é uma circunstância, queridos, que todos nós um dia chegaremos, e louvado seja Deus por isso. Deus glorifica o teu nome sobre a nossa vida, não somente nas nossas vitórias que celebramos humanamente aos nossos olhos carnais, mas o nome de Deus também é exaltado na vida daquelas pessoas que cuidam de pessoas moribundas e estão num leito. Eu fico vendo lá na casa da minha sogra, é um exemplo, na introdução desse texto, me permita exemplificar os irmãos aqui. Eu fico vendo lá na casa da minha sogra, eles se dividem, e eu acho um grande amor dos parentes que ali estão. Um ajuda o outro, um cuida do outro, e eles fazem uma espécie de revezamento. Uma hora um atende, e se divide. A minha sogra descansa com meu sogro, e vai lá a tia da minha esposa, que também é minha tia, claro, os tios, eles se dividem. E nós vemos, irmãos, que desta maneira a família se aproxima e o nome de Deus é glorificado. Aprendendo, a Bíblia nos exorta pelo próprio Cristo: tive fome, me deste de comer,
Tive sede, me deste de beber. Estive nu, me visitaste. Estive enfermo, estive nu, me vestiste. Estive enfermo, fosse me visitar. Senhor, quando nós fizemos isto? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Esta é a igreja de Cristo. Simples assim. Não é uma placa, não é esse templo onde estou, não são essas paredes atrás de mim, não é este púlpito ou essas cadeiras, este cenário. Estou numa igreja do Senhor. A igreja está aqui esta noite, assistindo o culto, pregando a palavra a você. A Bíblia diz, por próprio Cristo, que nós fomos instituídos como igreja, o corpo de Cristo. E esta grande congregação, este grande ajuntamento que está aqui esta noite, tem um rumo, Sião celestial. E nos ares, a igreja, que é eu e você, que permanecer fiel, encontraremos como noivo o dono da igreja, o cabeça da igreja. Eu e você somos parte, membro do corpo da igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, como acontece na casa da minha sogra, talvez acontece na sua casa. Tem alguém enfermo, doente, que cuida. Esta é a igreja presente. Tem uma igreja viva atrás deste todo cenário que muitos não veem. A igreja física está presente e a igreja espiritual mora dentro do nosso coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Portanto, é sobre isso que nós vamos conversar esta noite, à luz do texto sagrado e a ideia do evangelista Lucas aqui. Eu quero dividir com os irmãos que neste relato tocante de Lucas, somos apresentados a uma mulher que carregava um fardo muito pesado, uma enfermidade que a mantinha encurvada e estava por 18 longos anos. E Jesus, ele é o personagem principal da história, e o local que ele está não é apropriado. Por quê? Porque é uma sinagoga, onde tinha muitos religiosos, aonde se tratava da lei, decorava a lei, entendia da lei, tinha sabedoria sobre a lei, mas não vivia o Senhor, não tinha amor no coração. E ele estava num sábado na sinagoga e confronta esta realidade, embora nem toda enfermidade seja resultado direto de uma opressão maligna, mas muitas têm causas naturais e são partes de fragilidade da nossa condição humana. E o que descreve Lucas, que é um médico e, entretanto, historiador, também diz que o caso desta mulher é um caso e um exemplo claro de como a ação de um espírito de enfermidade pode trazer sofrimento profundo. E Lucas, como um médico, faz questão de relatar, irmãos, que havia um espírito de enfermidade, ou seja, pelo seu entendimento teológico, na teoria da parte, melhor dizendo, da tua entendimento teórico, para melhorar essa fala, teórico, teologia, teo, Deus, logia, estudo, ensino. Então é teoria. No entendimento de Lucas, que é médico, o problema dela era espiritual. Ele sabia desta mulher e o problema dela era espiritual. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas moribundas, curvadas a espíritos, curvados a sentimentos de espantos, de medo, curvados diante a aparecimento de coisas sobrenaturais dentro de casa, assustados com isso. Uma enfermidade que curvou esta mulher. Muitas causas são naturais, claro, a nossa fragilidade e condição, mas o caso desta mulher, vemos uma ação de um espírito que o próprio médico, como um diagnóstico, o problema desta mulher é espiritual, a enfermidade desta mulher é espírito, e trouxe ela um sofrimento profundo. Mas a boa notícia é que diante de qualquer dificuldade, seja ela física, emocional ou até mesmo espiritual, queridos irmãos,
o Senhor Jesus tem solução. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele age para que o seu nome seja glorificado e para que a gratidão e o reconhecimento brote em nossos corações. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, qual a enfermidade que você está atravessando, se é emocional, psicológico ou espiritual, tenha certeza, nada para Deus é impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por mais que seja no seu coração, Jesus tem poder para curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por mais que seja dentro da tua alma, Jesus tem poder para curar a tua alma. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por mais que seja física, Ele tem a saúde para devolver a você. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não há área que Ele não possa tratar, não há sentimento que Ele não possa cuidar, não há pecados que Ele não possa perdoar, não há lugar que Ele não possa entrar, não há momentos que Ele não possa transformar de tristeza em alegria. E Ele está aqui esta noite e quer curar você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite e quer transformar tua vida. Entregue-se a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Tudo poderia dar errado. Está numa sinagoga, não é bem-vindo. Há críticos, há pessoas ali que pule o ego, que fica com um fino trato nos sentimentos humanos, propriamente dito, aquele que faz o que o outro quer, faz parte do mesmo grupinho, tem os mesmos pensamentos. Para eles, o próximo não é quem erra diante do Senhor, não, é só quem acerta, é só quem pensa do mesmo jeito. Imagine só você viver num ambiente deste. Jesus de Nazaré na sinagoga pregando e curando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não esteja aqui, me permita, com todo respeito a você que faz isso, não permita você estar aqui falando de algo, talvez denegrindo a imagem de alguém, criticando o culto, falando mal das pessoas que aqui congregam. Não faça isso. Não nos portamos como fariseus da época, religioso, que tiram as pessoas, afastam as pessoas do Senhor. Não, mas seja você um canal de bênção, dizendo, se está falando de Jesus, eu quero ficar aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se está falando da palavra de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de cura, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Então, o cenário desta mulher ela estava encurvada, reflete uma condição mais profunda. E eu quero trazer isso para a nossa vida, sair um pouco do cenário enfermidade física e tratar como a nossa situação diante do Senhor sobre os delitos dos nossos pecados. Vivendo em uma grande aflição, e a enfermidade primordial do homem é sua condição espiritual, afastado de Deus e sem a salvação em Jesus. A raiz do nosso problema está em nós, o pecado. Aqui Jesus é bem claro quando ele fala sobre a enfermidade espiritual. Estarmos enfermos espiritual sobre uma condição de pecado nos afasta do Senhor, irmãos. Quando mentimos, quando discutimos com alguém, quando traímos alguém, quando enganamos alguém, quando trapaceamos, quando desejamos o mal de alguém, quando fazemos oração contrária, quando nós entristecemos os outros, humilhando, perseguindo, invejando, praticando ciúmes. Essa é uma enfermidade espiritual. Isaías nos ensina que ele levou para si todas as nossas chagas, as nossas enfermidades, está tratando do pecado. O pecado é como a lepra, é uma doença. A lepra, ela deforma o corpo, o pecado nos deforma. A lepra faz o homem e a mulher se afastar das pessoas. Lá no tempo antigo, o homem e a mulher, como a enfermidade da época, era ensinado, doutrinado pela religião judaica, sair por aí dizendo assim:
Maldito, maldito. Eles entendiam que alguém leproso era uma maldição, uma praga enviada do próprio Deus em condenação pelos seus pecados, porque aplicavam a lei, não tinha misericórdia, não tinha piedade. Assim o pecado também nos afasta das pessoas. Nós mudamos de calçada, nós não cumprimentamos aquele que tropeçou como se nós fôssemos melhor que ele. Nós deixamos e viramos o rosto para o irmão, para a irmã que um dia esteve conosco, como se nós fôssemos perfeitos diante do Senhor. A Bíblia diz que não há ninguém perfeito diante do Senhor. Paulo vai um pouco mais além e diz para nós que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, depravados. A ideia teológica de depravação total, mente, alma e coração. O mal está dentro de nós. Irmãos, é necessário que nós olhamos com a lente da palavra de Deus, como estamos diante do Senhor, antes de julgar o outro, antes de virar as costas para esse e aquele, como estamos, e é necessário abordarmos este assunto. Nós só falamos de nós mesmos, mas precisamos ir ao espelho e olhar o Senhor, como estamos diante do Senhor. Se há uma enfermidade espiritual sobre a sua vida, o Senhor está dizendo pela tua palavra que Ele pode te curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é necessário nos arrependermos, olharmos para dentro de nós. Quantas vezes nas ministrações das palavras eu lembro aqui que o Espírito Santo fala sempre conosco. Dentro desta igreja virtual onde você está assistindo o culto e a ministração do Evangelho genuíno da graça, tem uma outra igreja ausente. Quando você entra dentro da igreja onde você congrega, você vê irmãos assentados nos bancos, irmãs adorando, louvando, falando com Deus, ouvindo uma palavra, pregando, orando, dando glória. Tem uma outra ainda maior, fora dos caminhos do Senhor. E se você parar para conversar com ela, uma grande parte dela vai dizer assim: eu não volto mais lá. Por que você não volta? Porque ninguém me visitou, não me perdoaram. Quando eu tropecei, me arrancaram de lá. Hoje não me saudam mais. Esses estão encurvados da enfermidade espiritual. E nós não olhamos que às vezes somos nós, como fariseus, como publicanos, apontamos os erros dos nossos irmãos, quando caímos também em pecado, porque mentira é pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acusar sem prova é pecado, perseguir é pecado, trair é pecado, enganar é pecado, desejar a coisa do outro é pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. A Bíblia nos exorta em Gálatas 5, leia a tua Bíblia, os frutos da carne quais são, e todos aqueles ali são pecados, e nós caímos, irmãos. É necessário abordar este assunto. A enfermidade primordial do homem é sua condição espiritual diante de Deus, e afastado do Senhor não tem salvação. Precisamos ir a nós curvada. Esta mulher estava curvada. A dor desta mulher parecia interminável. Quando você sente uma cólica, por exemplo, eu tenho problemas renais, o seu primeiro movimento é se curvar, de dor. Você sente a dor, você sente que aquilo ali está te ferindo, e aquilo vai te impulsionando a ficar prostrado, se curvando diante daquilo. Mas há um determinado por Deus tempo para uma libertação. Não importa quanto tempo você tem carregado um fardo, o Senhor tem um tempo para sarar sua dor. E pode ser agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez eu quero falar com você que está há anos desta maneira.
Deus quer te curar hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês sabiam, irmãos, vocês que me assistem, Deus pode estar curando alguém agora, neste exato momento, eu creio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus pode estar agindo sobre a vida de alguém que está assistindo o culto nos confins desta terra agora, e eu creio que seja eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus pode estar curando alguém agora que está curvado diante de uma adversidade, eu creio neste exato momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste exato momento, ao ouvir a palavra, alguém que está curvado está indo diante do Senhor dizendo: eu sei, Senhor, tu estás me curando. Se você crê, verá a glória de Deus. Se cremos, veremos a manifestação da graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se crermos, você sairá daqui curado para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus não mudou, continua curando, continua salvando, continua perdoando o pecado. Se você está curvado para o teu pecado, a palavra de Deus está alcançando você esta noite. Em nome de Jesus, assim como os discípulos, seja curada agora pela força do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, que você seja curado agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Poderão acontecer curas, irmãos. Nós estamos no tempo da graça, a misericórdia de Deus. Quanto tempo faz, irmãos, que nós não vemos milagres acontecerem assim? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas cativas, amarradas nos pecados, na situação, na circunstância, sangrando por dentro, mas Jesus continua curando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E então, irmãos, a Bíblia nos informa que esta mulher andava curvada, ou seja, ela não podia se endireitar. Andar da ideia de ir ao longo, um processo diário. Em todos os momentos por onde ia, você só se via ela curvada, só se via ela debruçada. A tática do adversário é nos manter curvados, prostrados, mentindo, enganando, roubando. A Bíblia nos informa que Satanás, ele veio para isso: roubar, matar, destruir, irmãos, desmanchar, mexer com os teus filhos, sua casa, sua família, teu casamento, no teu trabalho, perseguindo a igreja, procurando quem possa tragar e deixar curvados, sobrecarregados, com problemas da família, na saúde, nos filhos, na finança e muitas outras preocupações. Ele tenta nos prender com as coisas desta vida, desviando os nossos olhos para o que realmente importa, que é a palavra. E mesmo com o peso da nossa enfermidade, irmãos, às vezes nós deixamos de pedir ao Senhor algo, deixamos de ir ao Senhor. Não foi isso que essa mulher fez. Versículo de número 12. E Jesus, vendo esta mulher, e eis que estava ali, versículo 11, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E Jesus, vendo, chamou e disse: mulher, estás livre de tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Mesmo curvada, ela foi ao templo. Lembramos que Jesus está dentro da sinagoga. Naquela época, não aceitavam. Era uma mulher enferma. Aos olhos dos religiosos, ela estava assim por uma condenação. Estava assim porque era juízo de Deus, seu pecado. E ela estava lá dentro. Eu quero pensar que ela sabia que Jesus estava ali. Eu quero pensar, me permita, que ela sabia que Jesus estava naquele lugar. E que ele era o Cristo, Filho de Deus. Ela sabia que ele tinha poder para curar, para transformar, para repreender aquele espírito. Nós não viemos aqui por obra do sorte, do acaso.
Nós estamos aqui porque este cenário é bonito, porque isso aqui nos deixa feliz. Não, nós viemos aqui por causa de Jesus e sabemos do seu poder. Você conhece o Deus que você serve. Nós conhecemos o Deus que nós adoramos. Nós sabemos quem nos curvamos, diante de quem nós prostramos em oração. Nós sabemos para quem nós cantamos. E sabemos para quem damos o nosso coração, para quem nos entregamos. Se você conhece o Deus que você adora, Ele está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não mudou, continua sendo o mesmo e quer curar você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele te chama, assim como chamou esta mulher: vinde a mim, venha, venha. E impondo as mãos sobre ela, a endireitou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que tem sobre sua vida, o peso que está sobre você, mas eu quero entender sobre este texto que as mãos poderosas de Jesus está sobre minha vida agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim também sei que as mãos de Jesus está sobre você agora. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não mudou, continua sendo o mesmo, e glorificava a Deus. Glorifique ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos informa que ela não podia endireitar-se, não podia. Aqui deixa claro que o esforço humano para nós, por si só, não pode corrigir a nossa vida. Precisamos da suficiência do Senhor, precisamos da palavra de Deus, precisamos, é aí que entra a pessoa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quantos que estão ouvindo esta palavra agora à noite, nesta noite, e que já passaram anos da sua vida indo ao Senhor, e parece que nada muda? Aqui não fala sobre esforço humano, aqui fala de um convite, de uma entrega. Vem, e ela foi. Aqui, irmãos, nós entendemos que não é o nosso esforço, que não é sobre nós, nosso esforço, nosso caminhar. Não, nós entendemos aqui, irmãos, que então as nossas vidas das prisões, libertos nós seremos quando vamos ao Senhor e pedimos ao Senhor: Espírito Santo, esteja sobre a minha vida, governe sobre mim, gere frutos, atributos de alguém que está salvo, evidências da salvação sobre a minha vida, evidências que o Senhor está comigo, em nome de Jesus. O homem muitas vezes tenta resolver sozinho os seus problemas usando suas próprias ferramentas, usando suas próprias intenções, sua razão, seus conhecimentos, buscando soluções aonde os seus olhos podem alcançar, mas o seu olho é limitado. Nosso pensamento tem limites, nossas mãos não alcançam tudo, nós não podemos ir muito longe, porque temos limites, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. As mãos de Deus entram onde você não entra, os pés do Senhor, o Senhor vai aonde você não pode ir, a voz do Senhor alcança aonde nem o mais perfeito microfone e aparelho de som alcança. A voz do Senhor vai. Ele entra onde você não pode entrar. Ele pisa aonde você e eu não podemos pisar. Ele passa aonde eu e você não podemos passar. E se você crê, eu não sei o que você deixou lá atrás, tão distante, Deus pode sim ir lá e resolver aquilo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez o teu filho está no fundo de um presídio e você não tem condições de entrar lá. Creia, o Senhor pode transformar o teu filho aonde ele está agora. Talvez ele está em um vale, em um abismo, aprofundado no sentimento da carne, preso em algum sentimento, em algum vício que você não pode curar. Talvez o melhor remédio, a melhor clínica não resolveu a situação do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, de um amigo que está curvado para um vício. Tenha certeza que o Deus que nos fez também fez a ele, fez a ela, pode curar o sentimento do vício. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos.
talvez a sua ferramenta, sua ação, sua fala, sua atitude, de nada adiantou. A de Deus faz, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, apenas uma operação de Jesus pode nos endireitar, e esta operação é meramente um conserto externo, o que você não pode fazer. O coração do homem é terra que ninguém pode pisar a não ser o Deus que criou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, mas uma transformação interna e sobrenatural é a ação da graça divina. Creia, pai, creia, mãe, creia, filhos, creiamos. O Senhor tem graça esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, que nos alcança esta noite o poder redentor de seu sacrifício na cruz, que nos liberta do domínio do pecado e da morte. Talvez você tenha lutado a se livrar de um pecado e não tem força. Quando você menos espera, você está entristecendo o coração do Senhor. O Senhor está dizendo pela tua palavra que Ele tem força pelo pecado. Ele venceu na cruz do Calvário. O seu sangue derramado e vertido nos conformou à imagem de Cristo. Esta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra, é o Espírito Santo de Deus agindo sobre nós, concedendo-nos uma vida e uma nova perspectiva e a capacidade de viver em retidão diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia, não importa a sua circunstância, venha do jeito que você está. Eu quero falar com você pelo Espírito Santo de Deus, que não consegue mais sentir a presença do Senhor. Por algo que você fez, por algo que você cometeu, por algo que você praticou, e que por um tempo te afastou da presença do Senhor. Está desgarrada do caminho do Senhor, tem vergonha de voltar aonde você vivia, tem vergonha até de sair na rua. O evangelho da graça está sendo pregado mais uma vez. O Senhor está te assistindo. Ele está vendo o teu coração depressivo. Ele está vendo a tua alma que clama pela presença e anela a presença dEle. E talvez sim, de fato, nenhum de nós temos força, mas esta noite, mais uma vez, está sendo pregada a graça, o centro, a centralidade que é o Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está entre nós esta noite, olhando para você, olhando para dentro dos teus olhos e o teu coração, olhando para dentro da tua alma e vendo a sua situação, curvado, mas você não tem força, eu também não tenho, mas a graça de Deus está te alcançando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer perdoar você. A destra de Deus, que é Cristo, está aqui, o braço à direita, que é Cristo, está aqui estendido mais uma vez. Se o teu problema é espiritual, creia, Deus pode transformar a tua vida. Se a tua enfermidade é física, creia, Deus pode curar a tua enfermidade. Se o teu problema é psicológico, creia, Deus pode te curar da depressão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o teu problema é um sangramento interno dentro do teu coração, Deus pode curar a tua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E Ele está aqui esta noite para abraçar a minha alma e a sua, tocar na divisão da tua alma, assim como fez aquela mulher. Crítico sempre vai existir, gente para criticar, para achar defeito, sempre vai existir, mas sempre tem um Deus poderoso à frente de todas as coisas. Como criticaram a mulher, falaram a Jesus: hoje é sábado. Ele não se importou com o dia, apenas queria fazer o milagre. E esta noite não é diferente. Não importa os que criticam, o que falam sobre tua vida, ou que falam da nossa vida, mas o importante é o que a palavra fala sobre nós, o que Cristo vê em nós, o que Deus nos enxerga. Tome posse da mensagem, tenha certeza, o Senhor está aqui esta noite para curar a mim e a você. O poder do Senhor está sobre nós, e o Espírito Santo de Deus vai agir sobre a nossa vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.